Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, no ar, mais uma análise do mercado da soja, um mercado que hoje está encerrando aí praticamente na estabilidade, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, dependendo do vencimento, mas muito perto daquele patamar de fechamento do dia de ontem. O pessoal está aí esperando para ver o que vai acontecer no relatório de amanhã, que a gente pode considerar um dos mais importantes aí do ano. A gente vai conversar agora com o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity, para entender a importância desse relatório e, mais do que isso, a partir das informações que a gente tiver desse relatório, o que a gente pode esperar em relação ao comportamento de preços lá em Chicago. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, antes da gente entrar no ar, você estava me contando que é um dos relatórios mais importantes aí do ano. Por quê, Fernando? O relatório de agosto, boa tarde a todos, antes de mais nada, não vão perder educação, né? Boa tarde. O relatório de agosto, ele é um relatório que já cobriu boa parte do risco do weather market da safra americana, ou seja, nós já cruzamos boa parte dos elementos de risco de enchimento de grão, enfim, de formação de vagem, ou seja, ele já vai expressar em boa condição de realidade a estimativa da safra americana, a produção americana de soja e milho, né? É lógico que ele traz os elementos de demanda também, mas os elementos de demanda são especulativos. A oferta é fato, praticamente é fato. Nós já estamos aí na reta final da safra americana e já resta muito pouco risco incidindo sobre a questão climática. Pode ter quebra ainda? Claro que pode, mas esse é um relatório bem importante. Setembro é o fechamento de safra, o relatório de setembro é mais importante que esse de agosto, na minha visão. Mas esse é muito mais importante que o do mês passado, o julho, né? Então agora já estamos aí na reta final, o risco já começa a ser limitado e a safra americana vai se desenhando aí acima de 120 milhões de toneladas. Muito bem, isso em função de uma produtividade que, segundo nós apuramos aqui, pode chegar a 57,6 sacas por hectare contra 55,8 do boletim de julho. Ou seja, tudo está caminhando bem para a safra americana, inclusive o próprio relatório de acompanhamento da safra de ontem mostrou uma melhora nas condições das lavouras boas e excelentes. Quanto a isso, não teremos surpresa, Fernando? Vem uma safra melhor do que se esperava? Olha, considerando que o solo americano, né, de maneira geral, é um solo de boa retenção de água, é um solo que tem um nível de argila muito bom, é um dos melhores solos do mundo. Provavelmente isso já é um indicador, mesmo que a gente tenha alguma estiagem em alguma região mais pontual, ainda é suficiente para reter a umidade por alguns dias e garantir aí a produtividade. Essa foi uma safra que entrou dentro de um cronograma normal, ela não teve um atraso, então nós estamos dentro da etapa vegetativa da soja, dentro do normal. E se você tem índices bons de produtividade estimado de bons e ótimos para milho e para soja, é o que deve estar delineando aí. Pode ter um acidentezinho de percurso em alguma região mais limitada do Corn Belt, pode. Mas eu acho assim, mais uns 10 dias a safra americana já vai passar. Já está consolidada. Agora, olhando esse número que você citou aí dos 120 milhões de toneladas, isso muda o contexto, o rumo dos preços em Chicago, se confirmar esse patamar, ou já estaria meio que precificado aí nessa queda dos últimos dias, Fernando? Bom, é mais de 120, né, milhões. Já está precificando, tanto que o mercado voltar até a lembrar lá que eu era meio cético em relação a Chicago no nível de 9 dólares no começo do ano, quando a gente falou em janeiro ou fevereiro, não me lembro exatamente, por causa do estoque enorme que Estados Unidos tem. Aí uma eventual quebra de safra nos Estados Unidos poderia trazer
né? Essa soja para cima dos 9, eu me enganei, ela passou do 9 por um período pequeno de tempo, um lapso temporal curto, já voltou para os 8,70, e é daí que esse é o número que eu tinha imaginado como um limite aí numa safra normal americana, e é o que está agora, e eu acho que é por aí. É acima dos 8,70, mesmo com a demanda boa, tá embarcando muita soja de safra velha, né? Lá dos Estados Unidos, essa soja está num preço mais competitivo, tá bom. Vai entrar nova, vai embarcar muita coisa para a China aí no último trimestre desse ano. A expectativa é de uma demanda muito forte por essa soja. A China vai recompor seus estoques, né? Então, existe uma demanda muito boa, mas, de novo, se a gente olhar a expectativa de estoque final da safra americana no calendário deles, a tendência é que o estoque não vá cair. A tendência é que o estoque deve permanecer muito próximo do que foi o ano passado, ou um pouquinho acima, porque é uma safra muito boa. De novo, os Estados Unidos perdeu a preferência para o Brasil. Nós estamos aqui com 5% da soja só, muito pouquinho. Os preços estourando aqui também, de novo, eu estou sendo traído pelos meus comentários. A semana passada, um dos seus ouvintes, semana passada, não, na retrasada que eu falei com vocês, ele perguntou se a soja poderia chegar a 130, bateu ontem 127. Eu falei para ele que, bom, diante das circunstâncias, a baixa oferta no mercado interno, as fábricas fechando antes da hora, poderia ter algumas operações pontuais aí na faixa de 130. No dia que nós falamos, o mercado estava 118. Mas veja, subiu muito rápido, do mesmo jeito que subiu o milho também. O que está acontecendo, na verdade? Está acabando a soja, nós não sabemos muito bem, inclusive no caso do milho, a gente tem uma estimativa do volume de disponibilidade, mas não sabemos a realidade. A estatística no Brasil ainda não é de boa qualidade. Então a gente tem dificuldade de saber qual é o estoque de passagem para a soja ou para o milho. E a realidade é que o produtor está muito capitalizado. Você imagina que soja está pagando hoje a região ali de Goiás, ali Montevideo, Rio Verde, de R$ 120. Quanto é que o produtor ia imaginar um preço desse? Porque ali é uma região onde tem muito esmagamento, muita indústria ali. A indústria está pagando um prêmio sobre exportação para reter essa soja lá. Quando que o ano passado você chegasse para um produtor de Montevideo, Rio Verde, Bom Jesus, ali, Mineiros, chegasse para ele e falasse, vocês vão te pagar 120 na sua soja, quando no Porto não pagava 95. Ele falou assim, imagina, você bebeu. Olha que maravilha, e olha a rentabilidade. Então os produtores estão muito bem, então eles estão retendo e vão vender no melhor preço possível. O milho, imagina você, agora 56 aqui, base Campinas, então 55. Então você vê que o produtor está numa posição muito satisfatória em termos de rentabilidade, está capitalizado, está sentando em cima, quer o melhor preço, está vendo que o exportador está vendendo bem a carne lá fora, ele quer o dele. Então, a probabilidade maior é que para equilibrar esse mercado aqui nós vamos ter que importar. Já importamos em 2002, importamos em 2003, quando nós tivemos aquele pico do dólar, saiu tudo, né? Exportava tudo que tinha em casa Desculpa. Tem problema. Acontece nas melhores home offices, famílias. Exatamente. Então, o que acontece? Nós agora vamos ter que, talvez, trazer um pouco de soja para cá. Muito bem. Fernando, então, antes da gente passar definitivamente para essa questão do mercado interno, enfim, das consequências aí dessa corrida pela soja brasileira, deixa eu só fechar essa questão do mercado em Chicago. A gente falou da oferta, uma oferta que praticamente está consolidada e o relatório deve trazer isso amanhã, se não a realidade, algo muito próximo da realidade. Agora, e a demanda, hein, Fernando? O que a gente pode esperar dessa demanda? A ADM essa semana soltou que a China tem que comprar dos Estados Unidos cerca de 25 milhões de toneladas. É suficiente para, de repente, cobrir esse aumento
da oferta que a gente vai ter e, de repente, dar um upgrade aí nos preços de novo, Fernando? Não acredito. Não, né? Eu não acredito. Eu acho que, assim, de novo, considerando o estoque da safra velha, considerando o tamanho da safra nova, eu não acho que esse volume, embora seja um bom volume, seja suficiente para trazer a soja de novo para o patamar acima de $9 por bushel lá na Bolsa de Chicago. Eu acho que nós, agora saindo do risco climático, enfim, a tendência é do mercado ir se acalmando. Ele precificou esse volume, né, Alex? Então, esse volume vai ser cumprido, bem provavelmente, e nós vamos ter um final de safra com um estoque ainda bastante generoso nos Estados Unidos. Então, vou colocar mais uma pimentinha. E se a China surpreender e comprar mais que isso? Tem essa possibilidade? Comprar mais do que esses 25 milhões de toneladas? Bom, pode ser uma estratégia chinesa de aproveitar os bons preços. Nós temos bom preço. Vamos lá. O mercado é muito demandado. Nós temos a China está comprando muita proteína animal daqui, dos Estados Unidos, está recompondo seus estoques de tudo. Os preços estão bons do ponto de vista da perspectiva, né, internacional de valores históricos e tudo mais. Você pode, numa oportunidade de condições comerciais mais favoráveis, as margens de esmagamento estão muito boas, comprar mais. Por que não? Ele forma um estoque maior, porque ele joga com a possibilidade amanhã de ter uma quebra de safra aqui no Brasil, de ter uma quebra de safra na Argentina, ou até mesmo nos Estados Unidos no ano que vem, e a realidade de preço mudar. Poxa, se tá bom agora, se eu tiver espaço, eu tenho dinheiro, eu tenho espaço, as margens estão boas, eu posso comprar mais um pouco? Pode, vai comprar, você compraria. Então, essa hipótese da China ir um pouco além desse número que a ADM publicou, é lógico que ela existe. Precisa muito também discutir essa questão da geopolítica. De novo, veja que nós temos aí, nós temos aquele elemento eleitoral americano que o chinês quer explorar, ele também não quer dar um conforto muito grande para o produtor rural americano, que é eleitor do Trump. Então o chinês pode ali jogar um pouco, mas é claro, o chinês é muito pragmático também, tá? Eles querem comprar e comprar barato. Tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas para alimentar, e tem que botar coisa para dentro de casa para ter uma segurança alimentar garantida pelos próximos 12 meses. Né? Como dependente de produtos importados, o chinês sempre olha essa perspectiva de, ok, vamos lá, eu tenho que ter um conforto temporal, uma coisa mais longa. Outro detalhe, a China agora teve muito problema de clima, excesso de chuvas em várias regiões. Não temos uma visão muito clara de como isso impactou eventualmente a safra de milho deles, a safra de oleaginosa deles, e isso daí também pode trazer essa demandazinha adicional, né? Isso é importante. Agora, se isso vai alterar a história desse estoque americano, eu acho pouco provável. Né? E, óbvio, a gente está tratando de possíveis cenários, enfim, a gente está só especulando aqui por enquanto. Agora, se isso de fato acontecer, isso pode respingar de alguma forma na demanda brasileira, ou o fato da gente já estar bem adiantado na nossa exportação dá essa tranquilidade para a gente, que mesmo que a China venha com menos apetite no começo do ano, a gente já negociou o suficiente, Fernando? Gente, vendemos muita coisa 2021, estamos vendendo 21, 22, isso nunca existiu. Nós já temos uns 2%, 3% vendido, safra 21, 22 na modalidade de barter. O produtor está travando fertilizante já para a safra da frente, gente. Olha que maravilha. Isso já delineia toda uma pressão de... Imaginem quantos os americanos estão tentando vender o estoque que tem. O brasileiro está vendendo o que não tem. Olha que coisa. Verdade. Tanto que você citou aí da necessidade de importar 2 milhões de toneladas. Eu acho que nós vamos ter que trazer 2 milhões de toneladas. Já trouxemos, acho que foi 1 milhão em 2002, 1 milhão e pouco, 2003, 1 milhão e cento e tantos. Teve mais outro ano aí que a gente importou.
Esses anos onde a gente tem repique muito forte de dólar, são anos que estimulam muito a exportação. E a gente às vezes exporta o que tem e o que não tem. Quer dizer, o produtor rural não está preocupado se vai ter, se a esmagadora vai ter que parar em outubro. Ele vende, quer pagar? Quer que a soja fique aqui? Pague mais. É o que está ocorrendo aqui em Goiás. Está vendo esses preços malucos ali? Então, o que acontece? O produtor não está preocupado se a esmagadora vai parar antes da hora. Quem está preocupado com a esmagadora parar é o gestor da esmagadora, dono da planta. E ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que trazer soja da Argentina, do Paraguai ou do Golfo. Vai ter que internalizar ou vai ter que parar a planta. Agora, existe demanda interna para o farelo, existe demanda interna para o óleo. Veja, é lógico que o farelo vai ser o grande determinante. O dólar e o farelo vão ser os grandes determinantes se as fábricas fecham ou não fecham. Por quê? O óleo vai depender da demanda de biodiesel. Tudo bem que a demanda de biodiesel ainda é boa, nós temos ainda um transporte de carga muito ativo no país. Mas eu não sei se ela será preponderante aí nesse caso. O mais importante agora é a forte demanda pelo farelo no mercado interno, que nós estamos exportando muita proteína animal, e você olhar o milho, ele mostra esse indicador também, porque o milho também está super pressionado. Então, nós temos aí um cenário que está direcionando para uma importação, para reequilibrar, tentar reequilibrar um pouco essas distorções de preço de R$ 127 e vai bater os 130 lá que o nosso amigo perguntou há 2 semanas atrás, porque nós estamos aqui em agosto com a soja 127. Imagina a pressão que esse pessoal vai ter para segurar essa soja aqui nos próximos 2 meses. Então vai bater os 130 e é bem provável que a gente tenha que fazer o caminho inverso com essa soja aí para manter a atividade dessas plantas no mercado interno. É lógico que nem todas as que vão estar mais distantes dos portos vão sofrer um pouco mais, né? Aquelas que são mais viáveis, que estão mais próximas aí da região portuária, vão ter mais oportunidade de trazer essa soja de fora e esmagar. Você falou de vendas antecipadas, né? Hoje a gente tem, pelas suas contas, algo em torno de 5% para comercializar ainda de soja, muito pouco, o que vai exigir, de repente, trazer aí soja de fora. Mas para 2021, Fernando, o que a gente já tem negociado? Qual que é o número que você tem na cabeça? Eu tenho umas estimativas aí do Mato Grosso, por exemplo, mais de 50% vendido, e enfim, eu acho até que esse número beira uns 60%. Temos outras regiões no Brasil até que não são tão tradicionais em venda antecipada como o Paraná e até o Rio Grande do Sul, todas à frente da sua comercialização. Todas surfaram na onda de bons preços e dólar firme. Então, já estamos falando em venda 21, 22, conforme eu falei, e isso é um indicador de que, o produtor está muito bem nessa situação. E vale a pena, porque a paridade de troca com fertilizantes segue tendência ainda de uma baixa paridade de troca. Isso estimula o produtor a vender, mesmo que seja 21, 22, é o melhor negócio para o produtor. Se ele consegue fixar seu fertilizante a 15 sacos por hectare, 14 sacos por hectare, 16 sacos por hectare, eventualmente uma formulação mais cara, uma dosagem um pouco maior, ele vai tomar essa decisão, vale a pena. Se tem negócio que ele pode já travar a sua paridade de troca para 21, 22 em boas condições, ele sabendo que tem uma produtividade ali de 55, 60, 61 quebrados na média, numa determinada região do Cerrado, e ele consegue travar nessa paridade aí de 15, 16, 14, enfim, tá ótimo, tem que seguir. Ele tem que ter na cabeça, então, essa relação de troca, para ver se, em comparação com anos anteriores, se vale a pena ou não, certo? Exato, e no Cerrado essa é a conta que se faz, lá tudo é precificado, né? Uma caminhonete é precificada em saca de soja, enfim, o fertilizante, o consumo todo dele praticamente ele vai indexando em soja. Então ele tem essa visão, ele sabe que é boa a relação de troca, ele sabe que o custo dele está sendo um custo bem travado. Importante é entender o outro lado, quem está oferecendo esse hedge e essa paridade para ele, se ele está conseguindo travar o cloreto,
O nitrato, se bem que o nitrato aí no caso das formulações de soja não entra muito, mas o DAP, MAP, cloreto, enfim, todos esses itens de formulação, se ele está conseguindo travar tudo isso daí para manter também o RED do fertilizante, porque não adianta você fazer o RED só da soja e não travar o custo do fertilizante. Mas é lógico, eu não vou ensinar o Padre Nosso ao vigário, porque eu acho que essas fábricas de fertilizantes sabem muito bem travar seus custos. Muito bem. Bom, para o produtor brasileiro, temos um cenário, então, bem distinto do produtor americano e muito mais favorável, Fernando. Dá para chegar a essa conclusão? Eu acho que nós estamos bem favoráveis. Nossa condição hoje, do ponto de vista estratégico, como um global supplier de proteína vegetal e até animal, por que não? Nós estamos muito bem posicionados. Muito bom. Meu caro Fernando Pimentel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua análise aqui para a gente, trazendo pontos importantes aí que ajudam o produtor na tomada de decisão. Volte sempre, Fernando. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos aí. Boa sorte. Grande abraço. Até a próxima. Tá aí, Fernando Pimentel, analisando para a gente o mercado da soja, o dia que antecede um dos relatórios mais importantes aí de oferta e demanda lá do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É um relatório que, segundo o Fernando, traz, se não a realidade, pelo menos algo muito próximo da realidade em termos de oferta lá dos Estados Unidos. Demanda ainda está naquele quadro de especulação, se a China vai ou não vai demandar a soja americana, se pode ou não pode cumprir a meta que se propôs a cumprir naquela primeira fase do acordo com os Estados Unidos. Enfim, isso ainda não vai ser definido nesse relatório, mas a questão da oferta, sim, essa vai pelo menos trazer um panorama do que os Estados Unidos terão para negociar esse ano. E olha só, os números são bastante interessantes. A Carla Mendes fez para a gente, aqui no Notícias Agrícolas, uma apuração das expectativas do mercado para esse relatório de amanhã. E, segundo aí a média das expectativas, a produção de soja dos Estados Unidos deve ficar, ou pode ficar aí, na casa dos 116 milhões de toneladas, entre um intervalo de 113 até 122 milhões de toneladas aí, segundo expectativas do mercado. Isso em função de uma melhora da produtividade que em julho era de 55,81 sacas por hectare, passando aí para 57,6 sacas por hectare. Vamos ficar de olho nesses números, portanto, amanhã o relatório pode trazer números que possam surpreender o mercado e, obviamente, algo diferente do que o mercado está imaginando, pode dar uma nova tendência, um novo rumo para as cotações lá em Chicago. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números de fechamento das negociações lá na Bolsa em Chicago nesta quarta-feira. Agosto, 8 dólares e 78 centes por bushel, 1,5 de alta. Setembro, 8 dólares e 70 centes por bushel, meio ponto de alta. Novembro, 8,73, 0,25 de alta. E o janeiro, 8 dólares e 79 centes por bushel, queda de 0,25. A gente tem também o milho. Para setembro, 3 dólares e 11 centes por bushel, um pontinho de alta. Dezembro, 3,23, alta de meio ponto. Meio ponto de alta também para março, que fechou a 3 dólares e 35. E o maio, 3 dólares e 43 centes por bushel, alta de 0,25. E para finalizar, o trigo, setembro, 4,95, 4 dólares e 95 subindo 4 pontos. Dezembro, 5 dólares e 3 centes por bushel, 4 de alta. Março, 5 dólares e 10 centes por bushel, 3,5 de alta. O maio, 5 dólares e 16 centes por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. No comecinho eu falei quarta-feira, mas na verdade é o fechamento desta terça-feira. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.